Pronto. Já estão ao vivo. Olá, já estamos aqui ao vivo para começar a live número 63, né? E ela será pela primeira vez, né, via Instagram, né? E como todo começo no Instagram, tem aqueles percalços iniciais, toda essa emoção aí, né? Que já faz parte do show, né? Para que o Alexandre possa, né, estar aqui conosco, né? Boa noite aí a Elton, para que o Alexandre possa, né, já estar aqui com a gente começar a live, certo? Como é o nome dele? Alexandre. Vou convidar você, tá bom, Alexandre? Alex. Aí, a gente pode convidar ele. Olá. Oi. Alex. Estamos aqui começando. É Alex Sai o que daí, mesmo, não. Gil? É 1970. Ah, esse aqui. Isso. Pronto. Não, peraí. Na verdade, peraí. Gosto dessa emoção, entendeu? Só não pode sair daí, hein, galera? Fica aí. É o tempo que o pessoal tá chegando. Opa! Olá, e aí, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia aí. Estamos aqui também. Como você? Obrigado. Patrícia. Boa noite, pessoal. Estou vendo aí já um monte de gente. Não sei se o áudio tá bom. Se está bom aí, o áudio tá dando para ouvir bem? Eu acho que uma forma de responder, eu vou botando a mãozinha aí, joia, se todo mundo estiver ouvindo bem o áudio. Tá bom o áudio aí, Alexandre? Tá jóia? Tá perfeito. Tá perfeito. Está aberta aqui, então, a live de número 63, né? Da Anubis, a live com Gelásio, né? Onde tenho o prazer de receber aqui, né, a Patrícia Jacobus, diretora da Platal Corretora de Seguros, e o Alexandre, diretor de vida da Liberty Seguros e também vice-presidente do CBG São Paulo. Né? Como de praxe, começando a live com Gelásio, a gente tem que agradecer aqui a Deus a oportunidade, né, de termos, neste momento difícil, saúde, né, capacidade de ouvir, respirar e falar. Né? Eu acho que a gente não pode nunca deixar de começar nada, né, porque acordou, respirou, obrigado, Senhor, né, e a partir daí, então, a gente começa a desenhar o nosso dia. Certo, Alexandre? Tá bom, certíssimo. Quero dizer para você, segurador, que o Alexandre está aqui cumprindo essa missão, né? A Patrícia aqui representando todo esse grupo de pessoas que fazem intermediação entre a seguradora e o cliente, né? É o cliente interno da seguradora, que é o corretor de seguros, né? E neste momento precisa estar exibindo a condição de consultoria ao máximo, né? Trabalhando de longe, né? Mas de perto na condição técnica e no coração das pessoas. Ok? Essa live é para vocês, né? Para você, cliente que também está nos ouvindo, né? Para a gente tentar discutir aqui o tema seguro de vida, que mercado é esse? Né? Eu, como sempre, também, né, gosto de contextualizar para vocês aquilo que será aqui a nossa discussão doravante. Ok? Bom, numa sociedade em constante mutação, como pensar em seguro de vida fora da caixinha? Como o seguro de vida pode se adequar às novas necessidades da sociedade, num ambiente de mais longevidade e novas tecnologias? Como enxergar este mercado em sentido amplo, sabendo que é um mercado em crescimento e o Brasil, vamos aqui ouvir especialistas, por que outros países, né, Estados Unidos, também a Europa, o Japão, chegam a ter 10% do PIB em seguro de vida e o Brasil não passa de 1,5%? Meu Deus, que fenômeno é esse? Será que o brasileiro não gosta de se proteger e proteger a sua família? Né? E como é que a gente pode melhorar a legislação, a tecnologia, a capacitação de quem vende? Né? Como educar o consumidor, como ter produtos adequados? Então, é uma situação bastante vasta, Alexandre, né? Mas também, como de praxe, né, eu quero o seu boa noite e um boa noite da Patrícia para que a gente possa, então, começar. E como somos caras educados, né, nós somos, vamos, né, começar aqui com a Patrícia, dando seu boa noite para a gente.
Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre. É uma satisfação você como vice-presidente do CVG São Paulo, eu como presidente atual aqui do CSP Bahia, mas entidades assim, co-irmãs, a gente pode dizer, né, que vocês, com tanto tempo de experiência, aí um dos clubes mais antigos do nosso país, e o CSP Bahia agora com 7 anos, então assim, engateando nesse processo educacional, e que vocês muito nos inspiram a seguir aí essa trajetória de educação, treinamento, conscientização, né? Adoro, gente, adoro. Boa noite, pessoal. Adoro o coraçãozinho quando aparece. Confesso que sou aquela anfitriã e aquela convidada carente. Fico super feliz de ver tantos amigos do outro lado prestigiando. Então, assim, obrigada. E a gente vai estar hoje, assim, doando um pouquinho do nosso tempo, aprendendo um com o outro, que eu digo, a gente sempre aprende, né? Mas boa noite, pessoal. Que a gente consiga contribuir um pouquinho aí para todo mundo que está nos ouvindo. Legal. Bom, primeiro, Gelásio, obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer estar participando desses bate-papos, né? Eu sempre considero isso aqui um bate-papo, né? Uma live descontraída, acho que é assim que nesse momento ainda mais, né? Para aliviar as tensões aí, né? Vai trazer um pouco aí de informação, ver também, trocar ideias, né? Pensamentos diferentes, então é sempre um prazer participar. Então, em nome da Liberty também agradeço o convite. Como um representante do CVG São Paulo também, obrigado, Patrícia, aí pelas palavras, né? É sempre bom estar aí falando com outras pessoas também que contribuem para o mercado, numa forma de estar aí levando capacitação e um pouco de aculturamento, né, que a gente fala sobre o seguro de vida, que hoje é tão necessário, né? Então, enfim, eu estou à disposição, espero aí bater um papo tranquilo. O que eu não souber, eu vou dizer não sei, né? Mas espero Pode aqui dizer que a não sei, pode gente... pescar no celular, pode telefonar para mim, eu posso... não tem problema. Aquilo que a gente mais pode, eu digo que no nosso ramo, o bom é quando a gente pode dizer não sei. É verdade, A gente é verdade. Negativa, que a gente nunca vai saber tudo. Mas eu estou à disposição aí para a gente bater um papo. Vamos lá, Gil. Vamos dar um abraço especial aqui para o Elton da Liberty, para a Roberta, toda a equipe, né? Toda a equipe Anubis também, todos os colegas do CSP Bahia que tanto gosto, ok? Bom, Alexandre, para a gente falar de seguro de vida, né? Como tem gente aqui que também não é especialista, né? A gente tem que passar um pouquinho da base do seguro e do seguro de vida, né? Por que que... O que é e por que alguém, seja pessoa física ou pessoa jurídica, precisa contratar um seguro de vida, Alexandre? Bom, então, é vasto assim, né, os motivos, né, Gelásio, mas eu acho que o fundamental de ter um seguro de vida, principalmente, é realmente para garantir aí, né, futuros imprevistos, que a gente chama, né, que a gente vem a ter ali com uma educação de um filho, com uma hipoteca de uma casa, né? A gente fala muito, e por muitos anos também se levou muito em consideração um seguro para cobrir a morte, né? Mas hoje a gente vê e vem falando muito em coberturas em vida, né? Que é muito importante também, o que mostra o quão é importante para recolocar ou uma família ou até aquele indivíduo novamente no contexto social, né? Ou seja, garantindo ali uma subsistência dele enquanto se perdurar um prejuízo que ele venha a ter ou ele venha receber isso de alguma forma. Então, nesse sentido, o seguro de vida, a gente até brinca aqui no CVG São Paulo, né? E aqui no mercado, que é um ato de amor aí, né? Com a família, você se preocupar com essa tranquilidade com o futuro dos seus entes, né? Enfim. Ok. Ouvindo isso por que você está dizendo, né, me faz assim, tentar me colocar aqui, para você corretor, eu quero um pouco ser leigo nessa reunião para beber da sabedoria de vocês aqui, né? E aí o leigo vai me perguntar assim, Gelásio, mas o mercado fala tanto em previdência, né? O mercado fala, se eu tenho patrimônio, para que eu quero um seguro de vida, né? E aí agora eu quero a Patrícia para poder ajudar a nós aqui, ao público, Paty, como é que é? Eu faço os dois, faço um só, tenho que escolher? Ou meu patrimônio, eu vou vender uma fazenda, vou vender o carro e está tudo resolvido? Eu acho que essa é uma pergunta bacana,
porque é muito comum essa confusão, né? E o que que é um seguro, o que que é uma proteção financeira? O seguro a gente tem chamado muito seguro também de proteção financeira. Então, eu acho que a previdência privada hoje é um complemento do seguro. Eles se completam, são dois produtos diferentes, né? Com cenários diferentes, mas que se completam. Não dá para pensar numa previdência como risco, né? Porque eu posso fazer uma previdência hoje e eu ainda não tenho um capital suficiente para garantir a tranquilidade da minha família na minha ausência. Então, assim, a previdência ela não vai substituir o seguro de vida. Assim, ela vai se complementar. E aí você chega. Então, significa o quê? Preciso ter os dois? Sim. O ideal é que você tenha um planejamento para ter os dois produtos. Em algumas previdências já fazem, algumas seguradoras já fazem um produto com um capital para risco, né? Junto do mesmo segmento de previdência, às vezes dentro até de um próprio produto, mas eu diria que mais uma vez, é nessa hora que você precisa ter um especialista para te orientar bem. Quanto eu vou colocar na caixinha da previdência, quanto eu vou colocar na caixinha do seguro de vida. Mais uma coisa, Alexandre, a previdência, então, ela está dizendo que é para o futuro? E o seguro de vida é para agora e também para o futuro? Me ajuda aí. Eu acho que posso complementar aí a resposta da Patrícia, né, que falou muito bem sobre previdência. Eu acho que o seguro de vida é para uma questão imediata, né? Como ela falou, né? Muitas vezes a pessoa tem algum evento e a previdência ainda não tem um saldo suficiente para dar esse apoio, essa proteção financeira. O seguro de vida não, ele já é de imediato, ele não entra em inventário, né? Isso é uma coisa, e nem sim de impostos, né? Sobre ele nesse quesito, então é algo que facilita muito. E acho que um ponto que você tocou, Gelásio, que tem muita confusão também, é que quando a gente vai fazer uma venda ou ofertar para algum nosso cliente potencial, ele já diz, ó, eu tenho patrimônio suficiente, não preciso do seguro de vida. Isso é um erro, porque muitos se esquecem que quando há um falecimento, custa em torno de 20% o inventário. Então imagina alguém que tem aí um patrimônio de 5, 6 milhões, que acredite não precisar de um seguro, mas ele vai ter que ter de 15 a 20% disponível em caixa para fazer o inventário. E aí que entra o seguro de vida, né? Ele entra dando essa liquidez imediata, coisa que sem ele fica impossível, né? Então é um outro argumento de venda bem interessante aí trazer isso para vocês, né? Bacana, tá? Aí, no momento que a gente entende o conceito, né? A gente começa a ter a necessidade de assistir a esse consumidor. E aí eu vejo que tudo começa de maneira muito igual. E aí quando alguém diz, eu estava nas prévias aqui com a Paty, né? Falando que alguns dizem, é tão fácil vender seguro de vida, sim, mas como? É um mundo tão grande. E como é que a gente vai saber sair da caixinha? Como é desafiador para você, segurador, que gosta de poder levar um bom serviço ao seu cliente, ser o trabalho de qualidade que a líder faz no mercado, né? E o cara está sempre falando em quê? Morte de qualquer causa, morte por acidente, IPA, e aí o auxílio funeral. Como é que a gente pode, então, fazer com que esse outro perceba que esse mundo é muito maior? E essa pergunta vale para os dois. Começa dessa vez com o Alexandre e depois com a Patrícia. O Gelásio, hoje eu já estou no mercado aí há 30 anos, né? Mais de 30 anos. Eu comecei aí em clubes de seguro e a gente consegue perceber nitidamente toda a evolução do mercado, principalmente na oferta de coberturas, né? Então, hoje nós temos um leque, eu acho que o mercado de seguro de pessoas. Para aqui. O pessoal está mandando tal tempo. Foi até... Alexandre, esse que voltou. Voltamos? Voltamos? Ei, Alexandre voltou. Na verdade, isso é o desafios da pandemia, que é normal isso, né? Eu até pensei assim, tomara que não trave, né? Porque eu já assisti algumas outras lives que trava, fica um desespero para voltar. Mas isso
faz parte, É né? Vamos lá. normal, é normal, é normal. Na verdade, eu não sei até onde vocês ouviram, mas o que eu disse que hoje, né, há um leque muito grande de coberturas, né? Hoje já há uma diversificação. Essas coberturas tradicionais como morte, invalidez e até mesmo auxílio ou assistência funeral, elas deram a vez, né, deram espaço para coberturas mais amplas e mais sofisticadas, como a própria doenças graves, né, que hoje é uma cobertura já de uma consciência maior, né? Outra coisa que surgiu também são as coberturas de DIT mais ampliados, né, no seu âmbito. Também existem assistências, né, muito mais amplas, né? Então hoje a gente tem uma assistência funeral, que é o comum, né, mas você já tem hoje assistência jurídica, assistência psicológica, assistência nutricionista, quer dizer, N outras assistências acopladas a um seguro de vida para garantir uma qualidade de vida e não só algo diferente. Então, isso é bem legal quando você começa a proporcionar. Voltou? Não. Voltou vocês, mas ele ainda não. Faz parte. Pera aí. Aqui, ó. Só ver. A gente não tá tendo nem a gente nem. Veja se tem pergunta aí, pai. Não tem não. Grande o. Tá tendo uma live no padrão, com o Luiz está trajando agora, 19h30. Olha a nossa concorrência. Ele saiu, Cláudio. Olá, não sei se voltou aí para vocês. A gente não pode ficar papeando aqui, que de repente. Estamos aqui, né? Medindo com a fita métrica aqui, entendeu? Então, né? O nosso Alexandre, Eu acho que não ele voltou volta aí. já, viu, gente? Pera, eu vou ver se... Vamos convidar ele de novo. A Nuvem está ao vivo, mas está ao vivo sem vídeo. A gente Ele está tá travando. Tá pretinho. A gente tá aparecendo assim para o pessoal. Tá cortado o nosso vídeo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vai entrar de novo. Olha lá, tá Aí! aparecendo. Ele Voltou? apareceu. Tá. Normal. Agora falta ele. Ó, vocês batem qualquer concorrência. Acho que tá... A gente Pergunta- não- voltou, A gente voltou. pode falar bobagem aqui no. Não pode aqui. Então, Agora, peraí. o intervalo obrigatório aqui, entendeu? Por força das circunstâncias. E vamos trazer o elefante de volta aqui, tá? Um Vamos lá. momentinho só. É assim, teste de paciência. Não pra saia você, daí, eu né? não sei se você está no sofá, na cama, na cadeira da piscina, mas você não sai daí não, hein? Hã? Cara, olha, eu vou te dizer, é melhor a gente falar bem rapidinho, porque a internet está fogo aqui, mas eu não sei se... São enfim, muitas emoções, Davi. eu nessa que eu estava Você aqui talvez caído, quem sabe faz ao vivo. entendeu? eu estava aqui caído, Gelásio, e vi lá que alguém deu uma definição do DIT bem interessante, que é alguma coisa da internet aí, um bom senso de humor a pessoa aí, né? Bom, mas enfim, era mais ampliar aí para finalizar, só que hoje realmente há um amplo mercado e vasta oferta de seguros e de serviços em vida, né, Gelásio? Então, a gente está saindo sim da caixinha, agora a gente tem que fazer isso chegar até o consumidor, né, para que ele tenha conhecimento disso, né? E o papel aí do corretor Aí é o seguinte, é eu tava fundamental. aqui, né? E eu fui para prévias, né? Pena que você tivesse aqui, eu tinha feito uma prévia com você também. tá? Opa, então Mas foi. o que a gente faz, tá? Uma resenha boa. Promete quando vir aqui a gente poder bater um papo, tá bom? É isso aí, Tá? é isso aí. Ao vivo. A gente já passar aí a pandemia. Mas É isso aí. quando a gente quer sair da caixinha e cita coisas como doença grave, questão do câncer, supressão, etc., né? Aí vem, né,
o consultor aqui, né? Além de competente, também muito bonita, né? Aqui a nossa consultora. Tá, né? tô pagando bem para ele fazer esses elogios. Como comunicar melhor, Patrícia, certo? Para poder identificar as necessidades desse cliente, para associar o básico ao especial, né? Só faz seguro de vida para morte, é? Eu costumo dizer o seguinte, você precisa primeiro, em qualquer seguro, aí a gente vai usar aquela teoria básica, né? O seguro é para trazer o quê? É trazer a tranquilidade. Tranquilidade em decorrência do quê? Então, eu até brinco assim, quais são os seus medos? Você, cliente, você, consumidor de seguro, e aí vale para o corretor entender assim, como entender o que meu cliente quer. Qual é o desejo dele? A gente às vezes pega um cliente que fala assim, eu não tenho filho. Né? Aí você fala, pô, se eu só estou acostumado a vender seguro de vida para quem tem herdeiro, para quem tem alguém que dependa financeiramente, quebra as pernas do conceito quando ele fala, não, não tenho filho. Você já pensou na proteção, primeiro a sua pessoa? Então eu começo assim, quando a gente trabalha em consultoria de seguros, você tem que entender como médico, aquele clínico, você tem que entender o seu paciente, você tem que entender o seu cliente, quais são os anseios dele. Às vezes ele não está preocupado com a morte em si, o capital morte, nem morte seja ela acidental, nem a morte de qualquer causa. Ele está preocupado, de repente, com invalidez. Né? Ou com não, se eu ficar parado por alguma doença, aí a gente tem que entender quais são os medos desse cliente para conseguir oferecer a cobertura adequada. Quer dizer, sem a gente entender, eu até brinco, o consultor de seguros, né, o verdadeiro corretor de seguros, tem que ter essa liberdade de fazer as perguntas para o cliente. E eu até brinco, a gente termina tendo muito cliente amigo, né? Não sei se é cliente amigo, amigo cliente, porque fica tudo meio junto. E muitos me perguntam depois de um tempo para fazer esse trabalho de seguro de vida. Eu digo, olha, você tem certeza que é comigo? Porque eu vou precisar de fazer perguntas muitas vezes indiscretas e que vão envolver a sua intimidade. Aí eu me lembro que teve um cliente que eu sou amiga da esposa dele, ele falou assim, mas que tipo de pergunta? Eu falei, eu vou precisar saber se você tem amante. Ai, meu Deus do céu. Né? Então, assim, isso muda para o seguro de vida. E vocês que são consultores sabem que isso muda totalmente, porque precisa saber qual é a dependência financeira, quem são as pessoas que dependem de você. Então, assim, o consultor de seguro de vida precisa, antes de mais nada, eu acho que está muito assim, sair da caixinha. Mas eu diria que assim, é mergulhar no cliente, sabe? Tentar entender esse cliente. Qual é o medo desse cliente? Né? Qual é o anseio dele? O que deixa ele intranquilo? O que tira o sono dele? Agora, Paty, você me falou uma frase aqui que foi forte, né? Alexandre, a frase de Patrícia é a seguinte, uma vida não se precipita, né? Então, como é que a gente vai pensar em ajustar essa questão aí do que ele precisa, né, diante de algo tão subjetivo? Realmente uma vida não tem valor, né? Então não é como um bem aí durável aí que você põe um valor e estima aí a perda, né? Mas existem dispositivos, né? Seguradoras hoje elas usam alguns dispositivos para mensurar isso, né? Existe até muitos consultores que fazem, como a Patrícia mencionou, né? Perguntando ali qual é a sua renda. Normalmente, né, se coloca aí 60 vezes essa renda mensal, né, para atingir um montante de capital, porque estima-se que a pessoa fica aí 5 anos, né, usando isso como uma renda. Também se faz algumas outras perguntas sobre algumas dívidas, a escola dos filhos, alguma coisa que ele queira colocar mais, e aí você obtém ali um valor, né? Um valor estimado que não é o valor da vida da pessoa, né? Mas é o valor ali da tranquilidade para a família da pessoa na falta dessa pessoa, né? Na verdade, o seguro não visa substituir, mas dá uma tranquilidade até que essa parte social se restabeleça. Desde quando eu comecei, o Gelásio, tenho lá uma escala de dores, né, que a gente fala, e uma das maiores dores que se leva muito tempo psicologicamente, de 3 a 4 anos, é a perda do cônjuge, né? A brincadeira que a gente faz depende do cônjuge, né? Tem uns que dão até alegria, né, que o cara foi-se, né? Mas, assim, na grande maioria, de 3 a 4 anos, essa dor é que a pessoa até se recuperar, se restabelecer, ir novamente para o mercado de trabalho. Então, o seguro visa dar essa tranquilidade, né, Gelásio? Então, não é um valor à vida, mas é um valor à tranquilidade por um período, né? Ok.
E aí eu queria pegar carona um pouco naquilo que você chegou a citar já aí, né? Da doença grave, da questão do diagnóstico para câncer, né? Porque a Paty, com suas belas frases, me disse o seguinte: Gelásio, o seguro de vida não se limita à morte. Ou seja, eu posso ter o seguro de vida em vida, e isso é muito relevante. Isso é pensar fora da caixinha. E eu queria aí que vocês pudessem me ajudar, né? E aí você começa e a Patrícia segue. Como é que funciona? Dois exemplos, eu acho que já são interessantes, né? Como doenças graves e a questão do câncer, né? E se outros exemplos que vocês queiram trazer, por favor, né? Para que o público possa entender como é que ele pode, né? E que o colega corretor possa entender como ele possa levar o cliente a essa consultoria. Como é que funciona essa questão, então, né? Vamos pegar esses dois exemplos? Eu tenho um exemplo até que a gente às vezes usa para, assim, de forma muito en passant, assim, nos treinamentos e nos bate-papos, ô Gelásio, que é de um compositor aí de samba que teve agora aí um AVC, né? Ele, esqueci o nome agora dele, mas ele é até famoso aqui. E ele, acho que é Arlindo Cruz, na verdade, é o nome dele, né? Então, todo o trabalho que ele teve ali um AVC, ficou muito tempo ali hospitalizado e aí foi para casa, né? E se a gente entende a doença grave, você vê que a doença dele, né? Ele teve que ir para casa e custa em média uns 25 a 30 mil reais mensais essa manutenção desse home care, né? Se você pensar aí num processo que uma pessoa não tem uma renda para ver isso em vida, eu fico muito preocupado como é que garante aí uma qualidade de vida para essa pessoa e até a recuperação dela. Então, é fato que, por exemplo, aí a doenças graves nesse quesito ele atende, né? Porque ele paga em vida para o segurado, né? Então, esse é um exemplo que está aí, não é inventado, né? Está aí nos jornais, se alguém dá um Google aí vai ver que isso é um fato verídico, e isso pode acontecer com qualquer um, né? De repente a pessoa está bem, no momento seguinte não está mais, né? Isso para isso que está o seguro ali nessa hora, né? Esse é um exemplo que eu trago sobre o AVC, por exemplo, né? A Patrícia pode trazer um outro, se ela conhece aí, né, Patrícia? Não sei. Não, com certeza. Eu acho que é justamente aquele você trazer a coisa personalizada, né? E é muito importante para o corretor, inclusive, nesse momento onde ele está personalizando o produto para a necessidade do cliente, entender, esse cliente está preocupado realmente com a cobertura de morte. É muito comum, você sabe disso e acompanha, a gente chega para um cliente e ele fala, não, seguro de vida eu já tenho. Aí você quer perguntar um pouquinho mais, o que você tem, né? Eu contratei no banco, eu digo, posso dar uma olhada na sua pólice para entender o que você tem de garantia? Aí ele entrega uma pólice para você, quando você vai olhar que ele tem um seguro, não deixa de ser um seguro de vida, mas com as coberturas para acidentes pessoais. Ele costuma até dizer assim, meu seguro é baratinho. Aí já acende aquele alerta, né? Pô, já sabe que não é vida, né? Mas a gente já fica tentando entender quanto baratinho ele é, ou se de fato ele não tem um seguro adequado para a necessidade dele. Então, eu acho que o mais importante que a gente precisa passar para o corretor e para os clientes, para aquela pessoa que compra, compre aquilo que você de fato precisa. Né? Eu digo assim, o seguro de vida, ele não tem uma segunda chance para dizer, não, peraí que eu vou morrer de novo, para poder agora, deixa eu voltar para recontratar um seguro de vida bem feito. Então, assim, você precisa realmente fazer um bom seguro para usufruir dele em vida e não ter surpresa no seu evento morte. Né? Achar que eu tenho uma pólice que vai cobrir a minha morte de qualquer causa, e quando o familiar vai lá no banco ou vai lá naquela empresa que eu fiz um seguro que não prestou um esclarecimento, o familiar descobre que era uma pólice apenas para acidentes pessoais. Então, eu acho que independente do exemplo que a gente faz, acho que cada vez mais o seguro de vida realmente garante o nome. É um seguro de vida e você consegue ter benefícios em vida, né? Ter a tranquilidade do seguro de vida. A própria cobertura, né? Até como a Dani aqui coloca, né? Tem o IPA, né? Também, né? A invalidez permanente também é uma cobertura que pouco a gente dá valor, mas
é fundamental, né? Em pessoas que infelizmente têm um acidente de trânsito, tem que reorganizar toda a casa, né? Para pôr alguma coisa que acomode ele melhor. Então, realmente é aquilo que você falou, Patrícia, é você entender a necessidade do cliente e trazer para ele também as opções que um seguro tem e como ele pode estar tranquilo nesse sentido, né? Ok, agora, além dessa questão, né, tem o público, né? Então, nas segmentações, né, seja um autônomo, seja um advogado, seja um médico, né, existem questões específicas, né? Então, vamos pegar uma sopinha de letra aí, não apareceu sopinha de letra ainda, vamos aparecer agora, né? DIT, DMH. Que público é esse, né, que vai consumir, por favor, né? Expliquem as sopinhas de letras aí para o público, né? E que público é esse que vai precisar de um DMH, de um DIT, né? Você começando aí, depois a parte, vamos seguir nessa diapasão aí, por favor. Assim, na teoria, os mais que usariam e usam nessa cobertura são profissionais liberais, né? Principalmente o DIT e o DMHO, né? O DMHO eu vou traduzir. Na verdade, quando a gente quer confundir, a gente usa as letras, né? Porque aí ninguém entende, né? Mas despesas médicas, hospitalares e operatórias, né? Que chama DMHO, ou seja, essas são as iniciais, né, do negócio. E visa o que dá cobertura para despesas médicas em casos de acidentes cobertos, né? Então, por exemplo, muitas vezes isso é muito comum, você tem algum acidente e o plano de saúde não cobre, né, aquela intervenção ou qualquer tipo, uma injeção ou enfim uma internação, qualquer que seja um exame. Nesse momento você pode se fazer uso de pagar, né, isso e depois pedir um reembolso na seguradora usando o DMHO, né? O DIT, que é diárias de incapacidade temporária, já o nome já diz, né? São diárias, né? Que são pagas às pessoas por uma incapacidade temporária. Então, geralmente, essa cobertura tem algumas carências, né? De acordo ali com as suas doenças, quando for relacionado à doença, mas quando for relacionada a uma incapacidade causada por acidente, já não tem isso, né? Só tem ali uma franquia de alguns dias. E você pode ter exatamente isso. Por exemplo, vai receber 30 ou 100 reais ou 500 reais por dia de internação, né? Sem nenhum tipo de comprovação que você tenha que dar, a não ser aquela, enfim, que você continue ali incapacitado para o evento. E qual é o benefício disso? É compor a sua renda, né? Porque muitas vezes você está ali incapacitado, tendo dificuldade de fazer suas vendas, de trabalhar, ou vamos supor, um dentista, um médico, alguém que seja um profissional liberal, visa complementar essa renda. Então, também são outras duas coberturas pagas em vida, né? Diga-se de passagem, né? Que a gente também pouco fala delas, né? Pois é. Tá? E aí, trazendo o Paty para o comentário, eu já vou dar aqui um doce a mais aqui. Hoje em dia, Paty, o que seria esse conjunto para um autônomo? O autônomo a gente eu gosto sempre de lembrar que seguro não visa lucro, né? E quando a gente atende um autônomo, às vezes ele fica com aquela expectativa, não, eu tenho o meu consultório, eu sou dentista, advogado, seja qual seja a profissão dele de autônomo, profissional liberal, e às vezes até um pequeno comércio, e ele fala assim, não, eu vou contratar um seguro desse, vou ficar, se eu tiver uma incapacidade, esse seguro vai me manter. Mas é importante a gente ver que, apesar de até um determinado valor a gente não precisar de comprovação, é importante a gente entender qual é a finalidade desse seguro. Né? Ninguém contrata um seguro para pensar, eu vou ficar doente, ficar afastado, eu vou me afastar por conta do seguro, não é isso. Eu vou pegar uma doença e vou ter uma garantia, uma tranquilidade quando isso acontecer. E aí eu digo isso porque às vezes a pessoa já te procura doente. Né? Não é pouco comum a gente ver o profissional lembrar desse seguro no evento doença. Então, assim, a gente até fala que existe um período de carência. Essa doença não é uma doença que já está acontecendo. Então, aquele cliente que diz assim, fiz um diagnóstico de um câncer, eu queria contratar aquele seguro que tem diagnóstico, mas você já está com diagnóstico.
Então, Sim. é importante a gente trazer alguns conceitos de seguro, né? Que o seguro não visa nenhum ganho, né? E sim restabelecer uma situação financeira que foi perdida, com um ganho que deixou de ser auferido, a impossibilidade de trabalho, né? Então, é o profissional liberal, é o dentista que perde a capacidade de ir para o seu consultório, é o advogado que perde a capacidade de defender os seus processos. E a gente tem que realmente mostrar que é um seguro extremamente importante para esse profissional. Agora, ele tem que ser contratado previamente. Não dá para eu esperar ficar doente para dizer, poxa, agora que eu lembrei da Patrícia, agora eu estou precisando fazer isso. Inclui no meu seguro, porque aí essa contratação é uma contratação que a gente chama de tardia. Ela não vai atender esse cliente, né? Tá vendo? Hoje eu estou aqui, né, Ah. fazendo um curso rápido, né? Que Cara, maravilha. Né? até Agora, eu e também, a viu, Geraldo? questão, ô Alexandre, tá? Que bom essa mistura, né? O É bom. segurador e essa figura aqui, né? Tem É todo a ver maravilhosa, aí. né? Fala Eu fácil, estou né? recebendo aqui algumas perguntas. Já tem, quer chamar? Ô, Olha, Gelásio, tem uma pergunta aqui, tô né? aprendendo. Diga lá, diga lá. Tem uma pergunta aqui, Alexandre, do Joel Iná, né? Um grande profissional, um grande amigo, né? Um abraço para você, Parceiro Joel. nosso do CCP. Beijo no seu coração, tá? Explique, a pergunta para que você possa explicar sobre os capitais para o seguro de vida, já que esse está atrelado ao capital básico. Bom, se eu Deu para entender entendi. a pergunta? Se eu entendi bem a pergunta do Joel, e caso não fique aí, ele manda aí um comentário que eu reforço. Na Eu verdade, acho que é a sim, questão do rateio, né? eu acho que é a paridade delas. Por exemplo, quando você contrata um seguro Isso. de vida, normalmente todas elas estão atreladas à básica, né? A básica de um seguro de vida é a Oh, morte, Deus. Travou né? Travou de novo ou não? Pronto. Travou, Agora soltou. voltou. Soltou. Na verdade, quando você contrata um seguro de vida, todas as demais coberturas, né, elas estão atreladas a essa cobertura, né? Então, por exemplo, normalmente a indenização especial por acidente é 100% da cobertura básica, né? É aí que vem a chamada dupla indenização, que quando o cara morre de acidente paga a básica e a IEA, né? Que é uma confusão às vezes, né? A confusão para entendimento, né? Você tem a IPA, né? Que é a invalidez permanente por acidente, que às vezes também é limitado a 200% da cobertura básica, né? Então está sempre atrelado à cobertura básica, né? E a IPD também, né? A invalidez por doença, que normalmente também é limitado a 100%. Então, até explicando para o Joel, na verdade isso são garantias técnicas, né? Para ver uma correlação e nenhuma sobrepor a outra ou ser mais importante que a cobertura básica em si, né? Em linhas gerais e de forma muito macro, essa é a explicação. Não sei se é o que o Joel gostaria aí, perguntou, né? Mas foi o que eu entendi da pergunta, né, Gelásio? Eu vou Tá? falar um pouquinho, acho que complementando essa pergunta dele, porque talvez seja um anseio de nós, corretores, que estamos na linha de frente, eu digo assim, no cara a cara com o cliente, porque às vezes ele fala, Tá. não, eu não tô. E aí eu te falo assim, são exemplos que a gente tem essa limitação, a gente sabe que os produtos de seguradora, e eu estou aí com você, segurador, para poder dizer isso, eles têm que ter um registro e seguem um esqueleto, né, aí registrado na SUSEP, Na Suzana. que tem algumas amarrações. Talvez o que ele tenha colocado é essa nossa vontade, esse anseio que a coisa seja mais flexível. Né? Sim. E assim, por que não pensar no seguro de vida, onde eu não seja obrigada a contratar o capital morte de qualquer causa, para de repente ter só uma invalidez? Né? Eu acho que a gente precisa começar, inclusive, a tirar um pouco essas amarras. Eu posso, por que não? Né? Então, assim, hoje a gente fala para o cliente, olha, você só a cobertura básica, que a gente inclusive chama de básica, ela é meio que uma cobertura obrigatória, né? Se você não conseguir colocar ela, você não consegue as acessórias. E muitas vezes as acessórias estão limitadas ao capital da básica. Eu acho que talvez a pergunta do Joel seja para dar essa provocada. Por que não pensar num produto mais flexível? Então, a gente você tem razão. E posso só adiantar o Joel, assim, Joel. Hoje já há possibilidade de você protocolar na SUSEP produtos onde não haja obrigatoriedade da morte, tá?
realmente não há muita tendência das seguradoras fazerem produtos assim, é, talvez ou porque a demanda não, né, sempre peça pela morte, né? Ou também para não confundir o consumidor final, que às vezes vai estar comprando um seguro de invalidez pensando que é de morte, né? Ou, por exemplo, vender um seguro prestamista sem a cobertura de morte, só com a invalidez. Quer dizer, isso tudo por causa do preço, que seria mais barato, tá? Mas eu acho, sim, legal essa provocada. Eu acho que o mercado começa a pensar diferente. Quem sabe aí não surge alguma coisa aí desse tipo aí no futuro, né? Eu acho que esse é sempre o desafio da gente, né? Sim, E essa paixão nossa pela educação, ela vai nos fortalecendo, nos sim. levando às melhores consultorias, né? E dentro desse ambiente aí do Covid, né? A gente sabe que 29 corretoras já estavam dando cobertura, né? E em 20 do 5 o Senado aprovou a cobertura para todas as seguradoras, né? E aí um colega aqui, o Ricardo Salmeron, um abraço para você, amigo. Tá? Ele pergunta aqui o seguinte: como é que está a votação no Congresso dos pagamentos de seguro de vidas por morte referente à Covid por causa de uma pandemia? Essa é a pergunta aqui do Ricardo Salmeron. Até onde essa é uma das perguntas que talvez falte aí um complemento, mas até onde eu sei, Gelásio, isso é um projeto de lei, né, que houve aí acho que é a Mara Gabrilli, se eu não me engano, a senadora, né, que juntou com outros projetos de lei, né, inclusive aquele Randolfo Rodrigues também, se juntaram num um plano único, né, para exatamente isso, colocar em pauta que todas as seguradoras dessem cobertura a pandemias, né? Então, isso ainda está em votação, acho que foi isso para a Câmara, né? O Senado já aprovou, né? Então, aí eu acho que não tem nenhuma perspectiva ainda de retorno disso, até porque eu entendo que é um tema que todas as seguradoras estão olhando para isso, porque quando a gente abre para pandemias, no geral, precisa ter um entendimento de qual é o impacto disso no mercado de seguros, né, e com relação à solvência e mutualismo, né, do seguro, né, de termos de possibilidade de pagamento de sinistros futuros. O que eu posso dizer é que hoje a pandemia da Covid, por exemplo, a grande maioria das seguradoras, as 29 seguradoras que detêm acho que 80% do mercado, acompanharam isso. A Liberty mesmo foi uma das primeiras a acompanhar, né? A gente tinha algumas exclusões, alguns produtos que permitiam a exclusão da pandemia, mas a gente abriu mão disso em respeito aos consumidores, né? Sendo aí uma companhia de ponta nesse sentido. Até hoje isso não é uma informação que não possa ser dada, a gente já teve aí mais de 38 sinistros avisados de morte de Covid até hoje, né? E mais de 100 e poucas perda de renda. Então, eu acho que o mercado também isso serve para amadurecer ele, né? Então, Gelásio, eu acho que no futuro é uma boa discussão isso aí, né? Me permita, inclusive, eu vou trazer Por aqui um favor. assunto, eu sei que talvez para o mercado de vida ainda seja uma surpresa, né? Eu, Uhum, particularmente, tenho muita preocupação essa interferência, né, do Congresso, né, para o nosso mercado de vida. A gente viveu uhum. isso, quem é corretor de seguros que tem mais tempo de mercado, não precisa nem mais tempo, a gente acompanhou isso no Saúde, né, e todas as vezes que a gente percebe uma deficiência numa prestação de serviço, seja ela da sociedade, eles tentam passar essa conta para alguém. Então, a minha preocupação hoje, enquanto corretora, enquanto membro desse mercado que a gente chama essa indústria do seguro, mercado de seguros, isso me preocupa muito, porque eu acho que não é um congresso que tem que dizer se cobre, se não cobre. Né? Fiquei muito feliz quando as seguradoras entenderam que o momento social pedia esse acolhimento dessas vítimas. E sem determinação legal, né? Sem determinação legal. Sim, Agora, sim. eu acho importante que o nosso consumidor, que o nosso cliente entenda que quando isso passa a ser normatizado como uma imposição, esse preço vai afetar o consumidor final. Quer dizer, não, é aquela velha história, não existe lanche grátis. Se eu passo a ter uma obrigatoriedade, e aí, inclusive, o próprio conceito de seguro, como é que é a mesma coisa da manhã ou depois, falar assim, olha, os seguros patrimoniais são obrigados a cobrir situações de guerra.
como fazer um resseguro disso? Quer dizer, mexe em tudo. Então, me preocupa quando eu vejo um Congresso que não entende de como é que se precifica um seguro, colocar determinadas imposições. Então, eu acho que é um momento, sim, da seguradora cada vez mais, nós corretores, seguradores, que estamos envolvidos nesse mercado, conseguir esclarecer, porque parece para o consumidor final uma maldade, né? Ai, nossa, mas na hora que a gente mais precisa, mas já pensou se a gente tiver que ter produtos para cobrir um efeito guerra, por exemplo? Então, numa guerra que ninguém quer, isso aí que a gente está vivendo é quase, né, guardando as devidas proporções, um evento que não era previsto, né? E se a gente for imaginar que a seguradora é obrigada a cobrir, a gente quebra uma seguradora. A questão acho que é maior e mais ok também, eu acho que isso eu sempre falo, né? Em toda crise aí é uma oportunidade de se reinventar, de dar um passo, como a gente fala, né? Nada vai ser igual como antes do Covid aí, houve muita. Eu não posso deixar de dizer que vai deixar um legado, porque é um negócio ruim, né, a Covid, mas muita coisa se mudou, né? Muitas situações aí, e vai ficar muitos comportamentos diferentes, até melhores do que eram, né? É o que a gente espera. O que eu vejo nessa questão de cobertura ou não, Patrícia, é que há uma dificuldade de se precificar isso, né? Porque uma pandemia, hoje a gente está vivendo a Covid, mas pode ser amanhã a outra nome, a Covid-20, a 21, sei lá o quê, né? E isso não é uma doença específica que você vai lá, mede e precifica, né? É uma coisa em larga escala mesmo. Mas eu também fiquei feliz porque acho que o mercado segurador deu uma resposta muito positiva. Eu faço parte também da FENAPREVI, da comissão, então todos os meus pares lá na ocasião, né, antes mesmo de uma imposição qualquer do governo, a gente se posicionou. Isso mostra a força do nosso mercado, né? O mercado segurador muito forte, fazendo o seu papel como sempre, né? Aí tem aqui, eu prometi aqui ao nosso assessor de marketing aqui, o Luan, né? Sim. Ele me pediu para fazer essa pergunta para você. Eu acho que quando vocês dois traduzem essa questão aí da responsabilidade, né? Tem uma coisa que eu nunca gostei de fazer na Nubes, Patrícia também não gosta de fazer, né? E aí o marketing vem para mim e diz, lá, por que essa coisa de vender em cima do medo? Por que as pessoas não podem trabalhar levando a questão da prevenção, da proteção? Por que essa coisa desse canal de venda através do medo? Mesmo em época de pandemia, por que não trabalhar, incentivar a prevenção? Bom, Gelásio, você, como eu já dei muito curso de teoria de seguros aí, né? Então a gente estuda um pouco a história, né? Muitos seguros, o seguro de incêndio, ele nasceu de um grande incêndio em Londres, né? Em 1600 e lá vai chumbo, né? Então, até então não existia um seguro de incêndio. Então, quando você fala do medo, dos eventos, eu acho que os eventos também criam essas novas necessidades e percepções, né? Hoje a pandemia traz aí a morte muito presente, né, na vida das pessoas e a consciência de quanto a vida é frágil, né? Que hoje você está bem, amanhã pode te acontecer alguma coisa, né? Então, eu acho que por exemplo, o que eu tenho visto na Liberty é uma procura muito, muito grande de seguros individuais, né? O seguro de vida em grupo vem perdendo um pouco a força em função do momento econômico, né? As empresas enxugando custos e demitindo, enfim, infelizmente. Mas o seguro de vida há uma procura maior. Eu acho também que o corretor, né, com a impossibilidade de vender outros ramos também pôs mais foco nisso, né? Então, o que eu acho é que sempre teve uma demanda, o Gelásio, e agora o que está existindo é uma maior oferta, né? Então, eu acho que o momento é muito propício para isso, né? Acho que o segmento vida, né? O segmento vida como um todo, seguro de pessoas como um todo, sai aí de forma diferente, vai sair depois dessa pandemia de forma diferente, com uma conscientização maior, né? Mas isso é tudo uma questão de conscientização e aculturamento, né? Como eu te falei, eu estou há 30 anos e vejo uma mudança enorme aí no mercado de uns 10 anos para cá, né?
Esses dias eu até brinquei, que se me permite, não sendo esticando muito, Gelado, mas eu até vi uma coisa engraçadíssima que eu não sei se a Patrícia já presenciou, é alguém dizendo que ele cancelaria o seguro de automóvel, mas o de vida jamais. Eu nunca esperei ouvir uma frase dessa na minha vida, você entendeu? Então, então eu falei assim, meu Deus do céu, realmente é uma coisa diferente, né? Pelo menos o momento traz outra consciência. Ok, nós estamos aí entrando nos últimos 10 minutos, né? E aí eu tenho aqui duas perguntas a mais para vocês, né? E a primeira delas a gente falou muito no quê, né? Mas aí na hora da consultoria, eu te juro que eu fico na dúvida, né? Porque além de o cara entender o quê, vem o como, né? E aí vem, é um economês isso aqui. Né? Bom, eu tenho seguro resgatado, tempo determinado, decrescente. Né? Então, que sopa é essa, meu amigo? Que depois o cara diz, não, eu quero contratar. Você, meu amigo, você vai contratar, mas agora você vai ter que escolher. Tá? E aí, como é que é? Né? Você tem poucos minutos aí, mas comente aí, a gente, enquanto consultor, como estabilizar o coração e a técnica para poder explicar isso para o cliente. Eu vou falar bem rapidinho, assim, por exemplo, seguros resgatáveis, né? A Liberty, por exemplo, ela não trabalha, né? É uma opção nossa de não trabalhar, mas ela tem como ponto central, Gelásio, quando você paga o seu prêmio, uma parte desse prêmio vai para uma reserva matemática, né? E a outra parte é para cobrir o risco, como se fosse o risco de morte, etc. Né? E lá na frente, depois de um período, né? Estou explicando bem macro, essa pessoa pode fazer o resgate da parte resgatável. Então, há uma confusão aí que precisa ser bem explicada, o quanto esse dinheiro vai render, né? E o quanto ele vai resgatar. Geralmente ele acha que vai resgatar tudo aquilo que ele contribuiu e que não é uma verdade, né? Então, eu não sei te precisar que a provisão, a proporcionalidade que ele resgata, mas em tese não é o valor, não dá para dizer, é uma aplicação financeira, não, tem um risco aí misturado, né? A Liberty hoje só trabalha com seguros que a gente chama term life, né, que é prazos determinados, né, onde a gente visa realmente fazer um seguro por um ano, né, renovável a cada ano, para justamente ali a pessoa poder fazer a sua estratégia, olhar se quer continuar com aquela IS, se quer aumentar ela depois de fazer uma nova subscrição daquilo, quer dizer, mas é um risco determinado por um ano renovável automaticamente, né? Então, assim, em tese é para cobrir um risco, né, Gelásio? Ok, agora, lhe interrompendo e passando para a Paty, né? Essa questão isso pode ser feito de maneira decrescente? A Lília trabalha assim, a Paty vai fazer uma explicação aqui um pouco sobre esta possibilidade. Eu não queria entrar muito nesse detalhe de produto. Sim, né? sim. Eu acho que é importante a gente até entender que esses novos produtos vieram para atender aquele cliente que se sentia jogando dinheiro fora, contratando um seguro de vida, né? Que a gente é muito comum escutar aquela assim, mas eu tive um seguro de vida por 10 anos e aí eu fiz o quê? Eu perdi dinheiro? Eu digo, não, você pagou por uma possibilidade. Né? Exatamente. Então, é importante a gente deixar claro, aí é o processo de consultoria. Sim. Hoje a gente tem produtos sim que são resgatáveis, mas como você falou, não é um produto de investimento. É um produto que, se você está querendo pegar o seu dinheiro para investir e o seu objetivo é resultado, a gente não é o seguro de vida resgatável que você quer. Agora, não. Eu quero garantir esse risco, eu tenho essa verba. Então, assim, tudo isso que a gente está falando aqui, que para quem não é da área de seguros, deve dizer assim, que loucura, né? Quanto assunto. A gente deveria uma live inteira só para falar sobre isso. Mostra mais do que nunca a importância de você ter um bom profissional. E eu bato Exatamente. Tecla, porque não dá pra gente, nós que somos profissionais, né? Você com mais de 30, eu com 25 anos de mercado, Gelásio nessa mesma pegada. Trintinha, né? De mercado, a gente não consegue às vezes acompanhar essa quantidade de variáveis. Então, assim, mais do que nunca, o que eu poderia deixar de recado é você, corretor, se especialize. E você, consumidor, procure um profissional especializado que possa te explicar em detalhes o que é cada produto. A ideia dessa pergunta não era efetivamente trazer conteúdo, mas era fazer com que
Você, corretor de seguros, prepare-se para poder explicar essas coisas para o seu cliente, porque elas existem. Você, cliente, no momento que sabe que elas existem, também pergunte ao seu. Isso, isso. Você E tem que saber o que e como para explicar ao seu cliente. E é esse o consultor que a Liberty precisa para ajudar ela. Eu acho importante isso que você está falando de conscientização e capacitação, Gelásio. Até falando aqui, né? Por exemplo, a Liberty investe muito nessa questão de treinamentos, de plataformas, né, online, de conscientização, dando ganchos de venda, trabalhando bases dos clientes, né, a pedido dos corretores para deixar uma base mais potencial de vendas. Então, é muito bacana aproveitar todas essas ferramentas, né, que as seguradoras têm, a Liberty tem bastante, era legal aí saber um pouco mais dela, para capacitar e cada vez mais você ir no mercado pronto para vender o melhor produto para o seu cliente. E eu acho legal, Patrícia, tem muita variedade, é bacana isso, porque você pode ampliar e não perder a tua venda, né? Você pode encaixar com o perfil daquele segurado, né? Então, eu acho importante isso, Gelásio. Beleza. E aí a gente entra, né? E você puxou, né, aquilo que eu gostaria tanto de conversar aqui agora, né, nesses últimos minutos. Por quê? Porque quando a gente fala em educação aqui, eu tenho, tá, uma história que eu gosto da educação, sou professor da Escola Nacional de Seguros há 15 anos, né? Na minha labuta com o CSP, hoje, agora tendo a Patrícia presidente, por quê? Porque ela acredita que além do papel dela enquanto corretor de seguros, que ela já tem que estudar por si só, que ela também tem que educar, né? O CSP tem que educar, o CVG tem que educar. Ou seja, tá, como que a gente pode fazer para tocar o coração e a consciência dos atores desse segmento, entendeu? Eu acho que essa é a última fala que eu quero ouvir de vocês. Ok? E agora vamos começar com as mulheres, né? É isso aí, isso aí. Deixa, vai lá, Patrícia. Como é que faz, Paty, para poder... E olha, viu? Uma dica para você aí, viu? Evento CSP na Bahia, sinal de... Sucesso. Local. Eu estou feliz também, porque apesar do horário, a gente sabe que terça-feira, as lives, às vezes elas são até revistas, mas a gente teve aí bastante gente participando. Eu queria agradecer a toda essa turma. E dizer que a educação é sempre fascinante, né? A gente que trabalha nesse meio de assim, levar conhecimento. Eu tenho tido um desafio grande no CSP e tenho falado muito que eu estou tentando levar conhecimento para o consumidor. Eu acho que um consumidor mais esclarecido, automaticamente, ele provoca um profissional mais especializado. Então, eu brinco sempre assim, quebrar as paredes do CSP e sair desse mercado securitário. A gente precisa falar para as escolas, falar nas faculdades, falar nas empresas, da importância do segmento de pessoas, né? Não dá para a gente pensar só no seguro de carro, no seguro da empresa, no seguro de incêndio. Então, assim, vamos valorizar o seguro de pessoas, porque se a gente não estiver aqui, a gente não constrói a casa, se a gente não estiver com saúde, a gente não consegue trabalhar. Então, trabalhar seguro de pessoas ainda é um desafio no nosso país. Mas, sem dúvida, esse é um dos seguros mais importantes, que são os seguros de pessoas. Por favor, Alexandre, vamos aí às razões. Eu acho também que tem aí, passa por todo um movimento, as seguradoras vêm fazendo esses movimentos também, né? Hoje você vê muito mais seguradoras colocando aí o seguro de vida como um foco, né, como algo a ir atrás, como um fator a desenvolver, né? Um exemplo disso é a própria Liberty aí, que há 2 anos vem colocando muita força nisso, né? Com isso, é evidente que coloca muito mais, proporciona muito mais opções para o corretor, cobrando ele mais, trazendo ele mais para dentro e ofertando mais isso. Haja visto aí que a gente vê o mercado segurador de vida, né, batendo seguro de automóvel nos últimos 2 anos em termos de produção, coisa que não acontecia há anos, quer dizer, então já há um movimento das seguradoras, né, e do mercado em si para isso, né? Então é muito positivo esse negócio. Eu acho que haverá uma continuidade disso, Gelásio, né? Dessa divulgação, desse processo,
e eu acho que o seguro de vida só tende a cada vez mais ir aumentando e aumentando. Ok, tá? Estamos aqui no nosso último minuto, né? Então, gratidão à Patrícia, né, que está aqui. Né? Obrigado, vocês também. Gratidão a você, irmão, por ter disponibilizado seu tempo para a gente. Né? Eu que Gratidão agradeço. especial ao Elton, que contribuiu tanto para que este evento aqui acontecesse. A Cláudia, minha esposa maravilhosa aqui, que deu essa contribuição fantástica para esse evento acontecesse. Né? E a todas as pessoas